Missa. O que é a Santa Missa? É um sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz, que foi um sacrifício cruento. Vou repetir. A Santa Missa, que é a Eucaristia como sacrifício, é um sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Este é o sacrifício da Santa Missa. A gente costuma chamar missa a Eucaristia como sacrifício, porque na missa Jesus está se entregando ao Pai como vítima, como hóstia em nosso favor. E está se entregando a nós também como alimento. Entrega-se a nós, entrega-se ao Pai como vítima e entrega-se a nós como alimento em comunhão. Isso é muito bonito pensar. Porque os judeus conheciam dois tipos de sacrifício, o holocausto e o sacrifício de comunhão. O holocausto era um sacrifício em que a vítima era totalmente destruída. Você pegava um animal, destruía, consumia pelo fogo e não sobrava nada dele. Holocausto quer dizer destruição total. Mas os judeus conheciam também um sacrifício de comunhão. Naquele sacrifício, você oferecia a vítima a Deus, mas você consumia uma parte da vítima para entrar em comunhão com Deus. Ou seja, você matava o animal, cozinhava, queimava, oferecia a Deus, mas comia uma parte dele. Este ato de comer o animal, ou uma parte do animal, significava entrar em comunhão com Deus, a quem você ofereceu o sacrifício. Jesus, na cruz, ofereceu-se para nós em holocausto. Ele foi destruído, foi morto. Na ceia, ou na Santa Missa, ele ofereceu-se por nós em sacrifícios de comunhão. Ele foi oferecido a nós para que nós pudéssemos, ao comer do seu corpo e ao beber do seu sangue, entrar em comunhão com ele. Portanto, nós temos no Calvário um holocausto, na última ceia, um sacrifício de comunhão. Mas agora uma perguntinha para pegar vocês que estão me ouvindo aqui. Qual dos dois sacrifícios vale mais? O sacrifício cruento de Jesus no Calvário ou o sacrifício incruento de Jesus na última ceia? Se alguém me responder o do Calvário vale mais, está errado. Se alguém responder o da última ceia vale mais, está errado. E se alguém responder os dois valem o mesmo, também está errado. Mas por que está errado? Porque não são dois, porque são um só. É um único sacrifício oferecido de duas maneiras. De maneira cruenta no Calvário e de maneira incruenta na Santa Missa. Minha mãe chama-se Teresa. Quem é mais bonito? O padre Luiz Carlos ou o filho da Dona Maria Teresa? Mas os dois não são dois, são um só. Assim, não tem sentido chamar a missa e o sacrifício do Calvário de dois sacrifícios com o mesmo valor. É o mesmo sacrifício. Todo sacrifício tem alguém que oferece. Quem oferece é o sacerdote. Tem alguém a quem se oferece, que é Deus. E tem algo que é oferecido, que é a vítima. Vamos imaginar o sacrifício de Abel no Antigo Testamento. Abel ofereceu a sua ovelha, uma ovelha a Deus.
Abel é sacerdote. A ovelha é a vítima. O ato de oferecer esta ovelha a Deus é um sacrifício. E Deus é aquele a quem se dirigem os sacrifícios. Mas o sacrifício de Abel era um sacrifício imperfeito, como eram todos os sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício perfeito foi de uma vítima pura, santa, sem pecado, ao mesmo tempo Deus e homem. Como homem, ele poderia sofrer e morrer. E como Deus, o seu sacrifício teria um valor infinito, capaz de expiar os nossos pecados, de redimir a nossa natureza humana corrompida e de nos devolver a graça que Adão havia perdido para si mesmo e para nós, seus descendentes. Na qualidade de novo Adão, feito obediente até a morte e morte de cruz, Jesus Cristo recuperou com superabundância o que o primeiro Adão havia perdido. Porque, como diz São Paulo na carta aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós vemos jorrar do lado aberto de Jesus uma fonte de água viva, esta água ela é muito mais superabundante do que aquela da qual gozava Adão antes do pecado original. Por incrível que possa parecer, nós agora temos maior superabundância de dons do que na época paradisíaca, em que os nossos pais ainda não haviam pecado. É por isso que na vigília pascal, na noite de Sábado Santo, logo no início, o diácono ou o sacerdote cantam: ó feliz culpa, que nos trouxe tão grande Redentor, chama a culpa de Adão de feliz, porque ela serviu de ocasião para nos dar um Redentor tão grande. Serviu de ocasião para que Deus demonstrasse a nós o quanto que Ele nos ama. Ele nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho. Não fomos nós que amamos, foi Ele quem nos amou primeiro e entregou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Portanto, a Santa Missa ou Eucaristia, ela é um sacrifício. Mas além de ser sacrifício incruento, mas é um verdadeiro sacrifício, porque ele está se oferecendo sob a aparência do pão e sob a aparência do vinho, como hóstia ao Pai em nosso favor, ela é também um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça. O sacramento produz aquilo que ele significa. Isto aqui significa dinheiro, este sinal. Mas quando eu faço este sinal, o dinheiro não aparece. Ele não precisa de uma criança para batizá-la. Aquela água, ao mesmo tempo, significa a purificação dos pecados, mas por meio daquele rito, a criança de fato está sendo purificada do pecado original, está sendo enchida da graça santificante e está se tornando filha de Deus. Portanto, os sacramentos efetuam significando ou significam efetuando. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. O batismo é um sacramento. A Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, porque ela nos comunica não apenas a graça, mas o próprio autor da graça, que é Jesus. Jesus oculto, sob a aparência do pão e do vinho, mas Jesus Cristo inteiro, como Deus e como homem. Como Deus, ele tem a sua divindade. Como homem, ele tem a sua humanidade, que nós costumamos dizer corpo, sangue e alma. Todo homem tem corpo e alma, mas nós fazemos questão de ressaltar o sangue, porque ele, na Eucaristia, está na qualidade de vítima, de alguém que se imolou por nós. Porque a Eucaristia é um sacramento, mas é também um sacrifício. Por que ela é um sacramento? Porque quando o padre diz, isto é o meu corpo, que será entregue por vós,
Quando o Padre diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados, o pão torna-se o corpo de Cristo e o vinho torna-se o sangue de Cristo. Não são sinais meramente sensíveis e ineficazes. São sinais sensíveis que produzem aquilo que significam. Por isso, a Eucaristia é também um sacramento, conhecido também como sacramento da comunhão eucarística, porque pela Eucaristia nós comungamos, entramos em comunhão com Jesus como Deus e como homem. Que coisa linda, não é? Mas quem pode oferecer o sacrifício da Santa Missa? E quem pode receber Jesus em comunhão? Quem? Quem for sacerdote. Como assim, padre? Sacerdote. Só um sacerdote pode oferecer um sacrifício. Por definição, quem oferece sacrifício é um sacerdote. E quem não tem o ofício sacerdotal não pode oferecer sacrifícios. Mas quando é que nós nos tornamos sacerdotes, padre? No sacramento da ordem? No sacramento da ordem, nós nos tornamos sacerdotes ministeriais, capazes de agir na pessoa de Cristo cabeça. Mas no batismo, nós recebemos de Cristo o sacerdócio comum, o sacerdócio batismal. Este sacerdócio que é diferente do sacerdócio ministerial, por isso os leigos não podem celebrar a missa, é um verdadeiro sacerdócio, porque os leigos participam da missa junto com o padre, oferecendo Jesus como vítima. Querem um exemplo? O padre acabou de receber o pão e o vinho em procissão e agora está pedindo ao Pai que receba o pão e o vinho, para que se tornem para nós pão da vida e vinho de salvação. Mas o pão ainda é pão, o vinho ainda é vinho, ainda não houve o milagre da transubstanciação. Terminou a apresentação daquelas oferendas, o padre se volta para o povo e diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, meu e vosso. É assim que está escrito em latim, meum ac vestrum. A tradução portuguesa não é feliz. Traduziram por nosso sacrifício. Por que meu e vosso? Porque o sacerdócio do padre é ministerial e o sacerdócio dos fiéis da Assembleia é comum. É um mesmo sacrifício, mas oferecido por sacerdotes diferentes. Um recebeu o sacerdócio no batismo. Outro, além do batismo, recebeu o sacerdócio da ordem. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por que o padre pede isso? Porque o padre está diante de um povo sacerdotal. Está pedindo aos que estão na Assembleia, que também são sacerdotes, sacerdócio este recebido no batismo, que peça que o sacrifício que está para ser oferecido seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo, que é um povo de sacerdotes, responde: receba o Senhor por tuas mãos, pelas mãos do Padre, este sacrifício para a glória do seu nome, a glória do nome dele, para o nosso bem e para o bem de toda a Santa Igreja. Como se trata de uma assembleia sacerdotal, todos podem e devem responder isso. É um exercício do sacerdócio batismal responder a este convite do Padre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Só o Padre é que pronuncia as palavras da consagração. Só o Padre age na pessoa de Cristo. Mas é o povo sacerdotal inteiro lá que está oferecendo a vítima divina. Oferecendo porque sacerdote. Sacerdote porque foi batizado e incorporado a Cristo.
Cristo como pastor, como mestre e como sacerdote. Também nós somos feitos também sacerdotes da nova aliança e podemos por ti ofertar sacrifícios com grande confiança. Assim damos também nossos corpos como dádiva santa e agradável e o nosso culto em espírito ao Pai sempre é aceitável. A oferta dos nossos corpos, que está em Romanos 12, substitui a oferta dos corpos dos animais e une nossos corpos ao corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo é casto, santo e imaculado, a oferta do sacrifício eucarístico tem que ser feita por quem guardou a pureza, a castidade, guardou-se imaculado. Tu és Jesus, sacerdote, cordeiro imolado. Sacerdote porque ele oferece, cordeiro porque ele é vítima, ele é oferecido. Também somos por ti sacerdotes, ó bem-amado. O nosso sacerdócio é uma participação do sacerdócio de Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Nós podemos dizer que não apenas assistimos ou presenciamos, mas que oferecemos Jesus em cada missa de que nós participamos, com o nosso sacerdócio batismal comum ou, se você for padre, com o seu sacerdócio ministerial agindo na pessoa de Cristo. Isto é lindo. Antigamente, os que ainda não eram batizados, ou seja, os catecúmenos, podiam participar da liturgia da palavra, que era chamada Missa dos Catecúmenos. Quando terminava o sermão do padre e ia começar a liturgia eucarística, o padre despedia os catecúmenos: vão embora, tchau, agora acabou a vez de vocês, porque vocês não são ainda sacerdotes. Vocês estão se preparando para o sacerdócio batismal. Não foram batizados ainda, não podem oferecer o sacrifício. Então acabou a missa dos catecúmenos. Vai começar agora a missa propriamente dita, que é a parte que nós chamamos hoje de liturgia eucarística. E aí vinha o ofertório, a consagração e a comunhão, que só os cristãos, só os batizados, podiam oferecer e participar, porque eles eram sacerdotes. Veja como é importante isso, não é? O batismo nos torna capazes de oferecer um sacrifício, porque a Eucaristia é sacrifício. Além de ser sacrifício, ela é sacramento, porque Jesus Cristo está presente, verdadeiramente presente, sob a aparência do pão e do vinho, e ele se entrega a nós como alimento. O meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Isso está escrito no capítulo 6 de São João. 6, capítulo 55. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Que palavras mais claras, hein? Tão claras e exigentes, porque alguns, chocados, já não andavam mais com Jesus. Mas Jesus, em vez de chamá-los de volta, dizendo: vocês entenderam mal, eu não quis dizer que era para comer da minha carne, nem para beber do meu sangue, era só uma linguagem figurada. E, em vez de dizer isso, Jesus ainda falou para os 12: também vós quereis ir com eles? Ou seja, ou vós entendeis que a minha presença é real mesmo, que a minha carne é de fato comida, que o meu sangue é de fato bebida, ou vós não podeis me seguir. E Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro deu essa resposta. A presença de Jesus na Eucaristia é uma presença real, substancial. Permanecem apenas os acidentes, as aparências, as espécies do pão e do vinho, mas a substância é do corpo e do sangue de Cristo.
E quando se dividem as espécies, quando o padre, por exemplo, quebra, né, a hóstia consagrada sobre a espécie do pão, ele não está quebrando Jesus, ele está multiplicando o sinal, de modo que Jesus esteja presente em cada um dos fragmentos, assim como em cada uma das gotas do cálice. Jesus, que é todo-poderoso, pode estar presente em cada uma das espécies e em cada um dos fragmentos ou gotículas de ambas as espécies. Isso tudo é maravilhoso. É um milagre que supera o nosso entendimento, mas não é contra a razão. É um mistério. Eis o mistério da fé. Aí o povo responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, porque este mistério é de um homem-Deus, de um Deus feito homem, que se oferece por nós, agora não mais parecendo homem, mas parecendo coisa, parecendo comida e bebida, e em nosso favor. Este é o mistério da fé. Depois de ser oferecido ao Pai por nós, ele se entrega a nós como comida. O padre diz à multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vós sois felizes, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E o povo responde: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. E quando o padre entrega ao comungante o corpo de Cristo, o padre diz essas palavras, o comungante responde: amém, que quer dizer assim seja, eu acredito, e recebe na língua o corpo do Senhor. Na língua ele sente pão, pão sem fermento, farinha e água, mas ele sabe que Jesus está lá e que a presença substancial de Jesus permanece enquanto durar a espécie do pão. Enquanto você comunga, enquanto Jesus está na sua língua, enquanto você já engole a espécie do pão que depois vai descer até o estômago, lembre-se que enquanto o pão for pão, enquanto ele não for digerido, enquanto a espécie do pão permanecer, não a substância, que já não existe, mas a substância de Jesus estará presente. Dura muito pouco esse tempo, mas é um tempo em que você tem que estar contrito, adorando Jesus, junto com os anjos. Não é tempo de ficar conversando, não é tempo de ficar cantando, de olhar para o lado e perguntar quem vai continuar a música, porque agora eu comunguei. É tempo de adoração. Mas se eu não cantar, vai acabar a música. Se acabar a música, começa o silêncio. E o silêncio é uma música para Deus. O silêncio, às vezes, é mais eloquente que muitas palavras. Diante de um grande mistério, silêncio, silêncio, silêncio. É o silêncio de adorar Jesus, que está dentro de você. E há anjos que você não vê ao seu redor, adorando Jesus, que você acabou de receber em comunhão. Portanto, a Eucaristia é um sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo da aparência do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. A Eucaristia é um sacramento, porque ela é um sinal sensível e eficaz não só da graça, mas do próprio autor da graça, que é Jesus Cristo, que está presente como Deus e como homem, com seu corpo, sangue, alma e divindade, debaixo das aparências do pão e do vinho, e se entrega a nós como alimento e como bebida. Mas além de ser um sacrifício e além de ser um sacramento, a Eucaristia é presença. Como assim, padre? Quando terminou a Santa Missa, a missa terminou, já nos vamos retirar. Se terminou a missa, terminou o sacrifício. Durante a missa você comungou e já recebeu Jesus, portanto você recebeu o sacramento. Agora você vai embora. Voltamos para casa com Deus no coração.
E aí, o que sobrou? Sobrou a presença, porque as partículas consagradas que estão lá no tabernáculo, elas são o próprio Jesus. Jesus Cristo está realmente de dia e de noite presente no altar, esperando que cheguem as almas ansiosas, ferventes, para o visitar. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Deus de amor. Portanto, terminou a Santa Missa, acabou o sacrifício. Você já recebeu a comunhão, acabou o sacramento. Mas Jesus está no sacrário, não acabou a presença. E eu eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele prometeu estar conosco, e ele está em cada sacrário, ao lado do qual há uma luzinha vermelha acesa, indicando a presença dele. Ele está presente para quê? Para ser adorado, para receber a nossa visita, para nos consolar e para derramar graças sobre nós. Eu vou ler para vocês algumas mensagens de santos citados pelo nosso bispo Dom João Wilk e pelo nosso bispo auxiliar Dom Dilmo, em sua mensagem de Corpus Christi, da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. São 3 santos que disseram frases sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Santa Teresa de Ávila: não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. É pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem acolhe o seu amado. O preparo do aposento é o preparo do seu coração para receber Jesus. E na hora em que você está visitando Jesus, você está conversando com Ele, pedindo, recebendo, oferecendo, e mais Ele quer dar do que nós queremos receber. Santa Catarina de Gênova dizia: o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Que santa maravilhosa! Ela aprendeu o tesouro dela. O tesouro dela está lá no sacrário. E não é preciso mais do que isto. Haver um sacrário, haver Jesus lá presente para me ouvir e falar comigo, é suficiente. E o resto? O resto será dado por acréscimo. E o trabalho? O trabalho eu vou aurir energias na medida em que eu me alimentar diante do sacrário. Mas sem este abastecimento, que deve ser diário e constante, tudo mais vira agitação, vira ativismo. São João Bosco: não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento. Ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante, diz Dom João Wilk, desejamos santas e profícuas celebrações neste dia, onde proclamamos publicamente o nosso amor e adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Voltando à citação de São João Bosco, não devemos nunca omitir visitas a Jesus. Essas visitas devem ser constantes. Eu custei a aprender a visitar Jesus todo dia, às 3 horas da tarde, hora da misericórdia, por meia hora. Custei, mas espero pôr em prática isto até o fim da minha vida. Às 3 horas, abrir o sacrário, rezar santo, 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 recitar o texto da misericórdia, na hora da misericórdia. Depois recitar o texto mariano. Os 2 textos juntos duram mais ou menos 30 minutos.
30 minutos de adoração eucarística, indulgência plenária, remissão de todas as penas temporais devidas aos meus pecados. Essa indulgência plenária eu ganho quando, ao final, eu rezo pelo Papa, um Pai Nosso e uma Ave Maria. E cada dia eu lucro esta indulgência se eu for fiel a esta prática tão pequena, mas se eu for constante a ela, constante. Como é maravilhoso isso! A Eucaristia, portanto, é sacrifício, é sacramento e é presença. Para os protestantes, ela é apenas sacramento. Lutero, que era padre, mas deixou a Igreja Católica, dizia no seu catecismo que há 2 sacramentos apenas, o batismo e a Eucaristia. A Eucaristia, diz ele, não é um sacrifício, é só um sacramento. Para ele, Jesus Cristo estava presente de uma doutrina um pouco meio estranha. A presença de Jesus na Eucaristia, para Lutero, é chamada presença no pão, com o pão e sob o pão. Mas ele não usa a palavra transubstanciação que nós católicos usamos. Porém, ele negava com todas as forças que a Eucaristia fosse um sacrifício. Por isso, entre os protestantes não há sacerdotes ministeriais. Os que lideram a Assembleia são chamados de pastores. E o protestantismo é uma religião da palavra. Você se reúne para ler, para ouvir, para pregar, mas não se reúne para oferecer sacrifício. Para eles, a Eucaristia não é um sacrifício, portanto, não há um povo sacerdotal. Portanto, você pode receber o pão e o vinho no qual Cristo estaria presente, como sacramento, como sinal sensível e eficaz da graça, mas não poderia oferecer Jesus ao Pai como vítima, porque você não seria sacerdote. Isso é muito triste. Esse empobrecimento causado por Lutero do nosso sacerdócio batismal, a redução da Eucaristia a um sacramento, retirando dela o seu caráter sacrificial, é algo de tremendamente doloroso, porque nós, católicos, que temos a plenitude da verdade, sabemos que a Eucaristia é isso tudo. Ela é sacrifício, ela é sacramento e ela é presença. E não queremos descurar nenhuma desses aspectos. Como sacrifício, a Igreja nos obriga a ir a este sacrifício, participando dele uma vez por semana, a cada domingo. Como sacramento, ela nos obriga, mas nem precisava obrigar, a comungar uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição. E como presença? Como presença, ela não nos obriga. Ela espera que nós, generosamente, vamos lá fazer companhia a Jesus. Ele merece, ele espera. E mais beneficiados somos nós do que ele, claro. Nós somos suas criaturas, precisamos de salvação. Ele é o nosso Salvador. Não devemos deixá-lo esperando. Eis que estou à porta e bato. É Jesus no Apocalipse, capítulo 3. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esta ceia, esta refeição, se dá quando você abre a porta do seu coração. Do lado de fora ele apenas bate, mas ele não força a entrada. Se você abre o seu coração, porque está com o ouvido atento para abrir, ele entra e faz refeição. Como é bonito isto, você poder fazer a refeição com alguém que de tanto amor se fez homem como você e se assumiu a aparência de pão e vinho, de coisa para ser comida e bebida, porque não se contentou em envolver você fisicamente por fora, como se faz com um abraço,
mas ele quis aconchegar-nos por dentro. Mas isso só se ele fosse comida. E é o que ele fez. Ele se tornou comida. É uma loucura de amor, mas não devemos dizer que está acima do poder de Deus. É um mistério que assombra os anjos, mas que não está acima do poder nem contra a razão. Está acima da nossa razão, mas não é irracional. Diante de um mistério como esse, o que devemos dizer? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eu peço a vocês que nunca deixem Jesus sozinho. Como é importante nós, padres, aprendermos a fazer visita ao Santíssimo Sacramento. Se você quer ajudar o seu padre a ser santo, estimule-o a fazer essas visitas. E quando você vir que ele está fazendo, deixe-o lá. Deixe-o quietinho. Porque pode ser que você, com a melhor das intenções, venha chamá-lo para ou atender a uma confissão. E ele não vai ter coragem de dizer que não. Ele vai atender sua confissão. Mas vai ser muito difícil depois ele voltar para o mesmo lugar onde ele estava fazendo a adoração. E pode ser que ele tenha a tentação de dizer para si mesmo: eu deixei a adoração, mas a confissão que eu atendi substituiu. E não é verdade. Não é verdade. O tempo que a gente tem que ficar diante do sacrário é insubstituível. Temos que ficar lá sempre, em silêncio, ouvindo. O padre, às vezes, tem que ter coragem, e nem sempre ele tem, de dizer ao fiel: espera um pouquinho, eu estou aqui rezando por você. Você está sendo beneficiado com essa adoração que eu estou fazendo ao Santíssimo. Daqui a pouco, quando eu estiver abastecido, eu vou exercer o meu ministério de absolver os seus pecados. Mas nem sempre os padres têm esta firmeza. Tomem cuidado com a espiritualidade do seu sacerdote. Zele para que ele reze. Dê oportunidade para ele rezar. Estimule-o a rezar, a fazer adoração. Zele para que não apenas ele, mas ele com você, façam silêncio na igreja. Estimulem os outros a fazer silêncio. Façam uma genuflexão bem feita diante do sacrário. Se aproximem com reverência diante de Jesus na Santíssima Eucaristia. Tudo isso é uma catequese viva, porque o exemplo ensina mais do que as palavras puramente verbais. Maria Santíssima foi aquela que nos trouxe o pão da vida. Jesus é o pão da mamãe, que foi cozido por ela e entregue a nós. Vamos pedir a ela, por sua materna intercessão, que nos faça entender e nos faça praticar todos esses mistérios maravilhosos que nós já falamos agora. E que Jesus nunca venha se queixar de estar sozinho por falta de adoradores, por falta de visitantes, por falta de amigos. Que Ele nunca venha dizer para nós: não podeis vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grão de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São João Paulo II, de Santa Catarina de Gênova, grande devota da Eucaristia, São Pedro Julião Aymar, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.